Olá, bom dia! Hoje é dia 21 de setembro de 2025, domingo. Louvado seja o Senhor pela bênção de mais um dia de vida, uma noite tranquila, em paz, e agora esse novo dia pela graça do Senhor. Estou aqui em Governador Valadares, onde fico até quarta-feira, retornando então para Juiz de Fora. O nosso texto da devocional de hoje conta-se em Gálatas, capítulo 6, verso de número 8. O apóstolo Paulo falando sobre semear e colher, semeadura e colheita. E ele diz o seguinte: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Temos falado sobre os princípios da semeadura na realidade espiritual. Falamos da seriedade, verso 7, de Deus não se zomba. Da previsibilidade, o que o homem semear, isso colherá. Hoje vamos falar sobre a reciprocidade. Ou seja, ele particulariza aquilo que foi geral no verso de número 7, o que semeia, então você vai colher. E ele agora estabelece a estrutura da aplicação do que ele havia falado de modo geral. Alguns aspectos que nós temos que entender. Primeiro, quando ele fala aqui de espírito, a que se refere? Seria o espírito humano ou o Espírito Santo? Alguém vai dizer assim, mas espírito está com letra maiúscula. É na tradução, que acaba sendo uma interpretação, o tradutor coloca com E maiúsculo. Mas, na verdade, no texto cursivo grego, isso não ocorre. Então, isso aqui é pelo indicativo do texto e do seu contexto, fica claro que não se refere ao espírito humano. Por quê? Porque o espírito humano não poderá levar a uma colheita de vida eterna. Quem concede esta graça de ter a semente brotada, frutificada de vida eterna é o Espírito Santo. Então, por isso aqui não se trata do espírito humano, tanto é que há uma distinção. O que semeia para a sua própria carne, da carne. Então ele fala da sua própria carne. Agora, o que semeia para o Espírito, não para o seu próprio Espírito. Então ele distingue, deixando claro que se refere ao Espírito Santo e não ao Espírito humano. Por isso ele diz, aquele que semeia para a sua própria carne, o que semeia para o Espírito. O que é semear para? Semear para significa aqui aquele que age fazendo, cumprindo, vivenciando, executando a vontade da carne, sua própria carne, ou do Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, semear para a carne significa satisfazer a vontade da carne, a sua do seu corpo, a sua carne aqui, da sua natureza humana tendente ao pecado, da sua inclinação para o pecado. E semear para o Espírito significa satisfazer a vontade do Espírito. E quem, diz Paulo, semeia para a sua própria carne, tem a colheita. Qual é a colheita? É a corrupção, a degeneração, a decadência, a corrupção, a licenciosidade. Então, à medida em que você semeia para a sua própria carne, você vai colhendo o fruto dessa semeadura. Ou seja, a corrupção, a degradação, a degeneração, a decadência vão se tornando cada vez mais evidentes. Como a Escritura diz, um abismo chama outro abismo. Mas, por outro lado, o que semeia para o Espírito
ou seja, vive na dimensão do espírito, então ele colhe a realidade do fruto desta semente semeada pelo espírito, que é a vida eterna, que não é, evidentemente, apenas uma extensão de tempo, mas sim uma qualidade da realidade da própria vida, que é a vida eterna, a vida de Deus, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus, e ela é eterna porque é a vida com Deus, e a vida de Deus fluindo em plenitude em nós, na realidade da glória eterna. Então, alguém diz assim, então significa que é pelo que eu faço, deixo de fazer? Não, não é salvação por obras. Absolutamente não é. É fruto da graça. Por isso é que o que semeia para o Espírito, do Espírito, e não da sua semeadura, é do Espírito que você colherá a realidade da vida eterna. É fruto do Espírito Santo de Deus, e não da sua ação, não da sua obra, não das suas realizações. Mas alguém diz assim, então a condenação, como se dá? Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Se você semeia para a sua carne, corrupção, etc., você será condenado exatamente por isso, pelas obras que você está colhendo, fruto da semeadura, da semente de corrupção, de maldade que você plantou. Por isso a palavra de advertência do apóstolo São Paulo: de Deus não se zomba. Então, que haja semeadura para o Espírito, colhendo do Espírito vida eterna. E não lance a semente para a sua própria carne, porque dessa semente da sua carne você só colherá condenação. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós, Ele nos guarde para a glória dEle, para semearmos sempre para o Espírito, vivendo a realidade de fazer a vontade de Deus, experimentando a graça da redenção e da vida eterna em Cristo. Amém? Amém.